Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre corrupção, vamos falar sobre o filme de Bolsonaro, vamos falar de Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Mas antes de irmos ao vídeo, curta, comente, compartilhe e espalhe a verdade. Bom, o assunto não podia ser outro, né? O Brasil, né, está muito atento às novas revelações em relação ao financiamento do filme Dark Horse, que conta a vida do presidente Bolsonaro, pelo menos até as eleições ali, a campanha eleitoral que levou o presidente Bolsonaro à cadeira no Planalto. A bomba explodiu na quarta-feira passada, com a divulgação de áudios, aonde Flávio Bolsonaro pedia dinheiro para de atraso de um contrato já celebrado com Daniel Vorcaro e que estava faltando, né, ou atrasado para continuar a produção do filme Dark Horse. O áudio foi mandado um dia antes da prisão de Daniel Vorcaro, em que pese o contrato ter sido celebrado em 2024. Tá? E a gente vai tentar mostrar aqui como essa narrativa da esquerda que tenta criar aqui uma falsa simetria entre os casos de corrupção do presidente Lula, do PT e assim por diante, esse escândalo, entre aspas, né, do filme do presidente Bolsonaro e desse envolvimento do Flávio. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: para nós da direita, principalmente para nós conservadores, a honestidade, a transparência, a reputação ilibada são valores inegociáveis. Então, para nós é um constrangimento, mesmo que não haja nenhuma ilegalidade na, na forma de financiamento do filme, e nos atos de Flávio Bolsonaro, ele não fez absolutamente nada ilegal, tem aqui um quê de imoral. Por quê? Porque o Daniel Vorcaro é o maior fraudador no mercado financeiro que esse país já conheceu. E isso é um fato inegável. E havia uma relação com esse cidadão. Ah, mas eu não conhecia a relação. Concordo. Muita gente, até um dia antes da prisão de Vorcaro, não sabia que ele era um fraudador. Achava simplesmente que ele era um sujeito, um empresário extremamente arrojado e que tinha que pegar do Master, um banco que estava em ascensão, e quebrado o banco. Não teria sido o primeiro e não vai ser o último a fazer isso. Foi depois da prisão de Daniel Vorcaro que o Brasil ficou sabendo da extensão das fraudes, né, deste banco e da teia de relações promíscuas que Daniel Vorcaro tinha com autoridades. Por enquanto, sempre ou do STF, no caso do Toffoli e do Alexandre de Moraes, ou da esquerda, no caso de Jacques Wagner, de Rui Costa, do Guido Mantega, do próprio presidente Lula. Tá? Não tinha respingado em nada, mas dessa vez, infelizmente. Ah, claro, teve Ciro Nogueira, mas que não é direita, né? Teve um ou outro ex-ministro do Bolsonaro, mas nada que nos pegasse tão de maneira frontal quanto foi esse caso do Flávio. Então, para nós explicarmos ou ter que dar explicações sobre o assunto, é sempre complicado. A tendência é que a gente prefira não falar nada. Né? Por quê? Porque ninguém aqui quer passar pano para corrupto. Nós queremos corruptos na cadeia. E é por isso que nós temos que aprovar e apoiar a CPMI do Banco Master, cuja assinatura nenhum deputado do PT colocou lá. Para os petistas tentarem se esquivar, eles vão criando outros requerimentos de CPI e assinando requerimentos de CPI que só eles assinam. Para dizer, olha, nós assinamos aqui. Neca pau. Vocês têm que assinar as CPIs que foram protocoladas lá no dia seguinte ao escândalo do Mar. Não essas de agora. Então os petistas querem mentir para vocês. A CPMI, que já tem as assinaturas suficientes, todas elas, né, e que está na mão do presidente do Senado para que ele instale a CPMI, nessa aí o PT não assinou nenhuma, não teve nenhuma assinatura e eles não vão assinar, porque eles não querem a CPI, eles não querem que a verdade venha à tona. Nós queremos. Nós queremos que toda a verdade venha à tona, nós queremos abrir os extratos de todo mundo, todo, tá?
Flávio Bolsonaro, do Lula, do Galipo, todo mundo tem que abrir as contas bancárias. Diferente do sigilo bancário do Lulinha, que o PT foi correndo no STF para não abrir. O que o Lulinha tem a esconder? Nós vamos falar de Lulinha daqui a pouco. Calma. Tá? Então, sim, para nós é um problema, é um constrangimento ter que dar explicações. Né? Ainda mais com a forma de atuar da imprensa. A imprensa pega um escândalo e um fato verdadeiro, que foi o áudio gravado, e desde então a imprensa vem fazendo manchetes que absolutamente, ou denúncias, entre aspas, que tem absolutamente nada, um vazio completo. Nenhuma denúncia se sustenta. A primeira, sim, foi este áudio, né, vazado de Flávio Bolsonaro. Um vazamento seletivo, porque tem muita gente envolvida no escândalo do Master, mas para nós não faz diferença seletivo ou não. Nós precisamos resolver. Tá? A primeira coisa a gente tem que... Bom, antes de nós fazer isso, eu preciso lembrar os brasileiros de uma superprodução nacional. Uma superprodução nacional com atores renomados, né? Assistido por todos os brasileiros nesse Brasil afora. Só que não. Lula, o filho do Brasil. Um filme sobre a história da adolescência. Eu não assisti essa porcaria, né? Parece que conta a infância, adolescência, até a Lula chegar a ser presidente ou fundar o PT, sei lá, que cargas d'água esse troço. Ninguém assistiu essa porcaria, 6 milhões de pessoas assistiram. Aliás, 6 milhões de reais foi a arrecadação. 6 milhões e meio de reais foi a arrecadação do filme. Vocês sabem quanto custou a época? 17 milhões. 17 milhões de reais em 2009, trazidos a valor presente, dá 45 milhões. Ah, mas o filme do presidente Bolsonaro custou 130 milhões de reais. Justo? Daqui a pouco a gente vai mostrar a diferença entre os dois, tá? É justo, né? O presidente Bolsonaro é um presidente muito melhor que Lula. É justo que o filme dele custe mais caro. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que é um filme que foi feito em 2009, quando Lula era presidente. E, portanto, Lula, como presidente, tinha poderes de fazer contratos, de direcionar obras, tinha poder real, né? Tinha capacidade de fazer entregas, podia indicar diretores da Petrobras que pudessem eventualmente facilitar a corrupção dos patrocinadores. E quem eram os patrocinadores? Quem foram os patrocinadores? Quem? OAS, Odebrecht e Camargo Corrêa. Em 2009, ninguém sabia que essas três empreiteiras tinham protagonizado o maior esquema de corrupção da história do planeta. Nada, absolutamente nada, foi igual ao roubo da Petrobras. E nós não achamos um roubo fictício, não. Bilhões de reais, 6 bilhões e meio de reais, 7 bilhões, foram devolvidos aos cofres. Um gerente do Banco do Brasil devolveu 100 milhões de reais. Se um gerente devolveu 100 milhões de reais, imagina o diretor. Imagina os políticos. Bilhões e bilhões de reais roubados da Petrobras, roubados do povo brasileiro pelas empreiteiras que patrocinaram o filme de Luiz Inácio Lula da Silva e que custou, a valores de hoje, 45 milhões de reais, né, e cujo ator que, digamos assim, representou o Lula nas telas, eu não sei bem se o termo é representou, né, porque isso é uma espécie de maldição, né, entendeu? Ah, olha, fui ator, representei Lula no filme dele, aí tu diz, então isso aí era um filme sobre crimes reais? Essa é a pergunta. E o tal do ator que representou o Lula, Rui Ricardo Dias. Vocês conhecem o cara? Não, nem eu. Esse cara sentado do meu lado no avião, eu não faço a mínima ideia de quem seja, nem tu sabe, ninguém sabe quem são os atores, um bando de desconhecido, né, para representar o Lula nas telas. Por que custou 45 milhões de reais e até hoje é o filme feito no Brasil, não um filme brasileiro, filme feito no Brasil, rodado em língua portuguesa, com produtora brasileira, filme feito no Brasil, mais caro da história. Nada custou 45. Certo? Então aqui nós temos coisas que tem que sempre chamar atenção.
Foi feito com Lula presidente. Lula tinha poder de direcionar contratos, ou seja, de favorecer os patrocinadores. A gente descobriu que são corruptores, né? O filme foi um fracasso completo. Ninguém quis assistir essa porcaria, porque é ruim uma obra de ficção, porque o Lula não pode ser herói. O Lula não é herói nem para os filhos dele, porque imagina numa película. Chance é zero, né? Mas a gente precisa trazer, porque a esquerda esquece. Nós não esquecemos. Muita gente diz que Lula também foi patrocinado no comentário de Lula por Forcaro. Não sabemos. Também não nos interessa, porque nós não temos que nos equiparar a Lula. Eu só estou usando o filme do Lula, né? Que é o Petro Lula, o corrupto no Brasil, podia chamar esse nome aqui, financiado pelas empreiteiras que roubaram a Petrobras. Eu estou trazendo esse filme porque eu preciso fazer um paralelo ao filme Dark Horse e para explicar para vocês por que são diferentes, tá? E por que há uma diferença entre ilegalidade e imoralidade. Então, por que não há ilegalidade e por que tem uma questão moral que nós precisamos resolver? Tá? Dark Horse custou, segundo consta, 130 milhões de reais, financiado por investidores. O filme do Lula foi patrocinado. Quando tu pede um patrocínio pro teu pai, tua mãe, ou tu dá um patrocínio pro teu filho, é porque o dinheiro vai e não volta. Quando tu financia teu filho, o dinheiro vai e volta. Porque financiamento pressupõe pagamento de uma prestação. O filme Dark Horse foi financiado 60 e tantos milhões, 65, por Daniel Vorcaro, que parece que ia financiar todo o filme. Essa é a verdade. E ao não financiar todo o filme, porque o banco entrou em colapso, outros investidores colocaram dinheiro no filme. No caso do presidente Lula, os patrocinadores mandaram dinheiro, ninguém sabe para onde. No caso de Dark Horse e dos investidores desse filme, os investidores mandaram dinheiro para um fundo chamado um tipo de fundo chamado private equity. São fundos fechados, ou seja, não é qualquer um que pode entrar. Eles são fechados, ou seja, tu só pode sair quando o fundo acabar. E tem um regulamento, né, de gestão do fundo, e o gestor tem que executar esse regulamento. E geralmente o regulamento determina para onde o dinheiro tem que ser direcionado. E nesse caso aqui, obviamente, o dinheiro tem que ser direcionado apenas para despesas relativas ao filme. Não pode ser enviado para o CPF tal, nem para os... Né? Ele tem que ser gasto para o financiamento do filme. Os investidores colocaram dinheiro nesse fundo esperando o retorno. E esse fundo está nos Estados Unidos. E aqui tu tem 3 questões que são importantes. Primeiro, se eu quisesse ter transparência, qual é o modelo que eu escolheria para ser o mais transparente possível? Este do fundo. Porque ele é auditado por agências internacionais, ele tem supervisão, né, da CVM americana, ele tem transparência nos gastos, um regulamento a ser seguido, certo? E se tu descumpre a legislação americana, que protege invariavelmente os investidores, tu certamente vai passar uns bons anos em cadeia. Lá eles levam muito a sério. Não é a bagunça que é o mercado de capitais no Brasil. O mercado de capitais americano é extremamente desenvolvido e extremamente rigoroso com fraudes. Então, tu não escolheria, se tu tem uma intenção de fraudar ou roubar dinheiro, o mercado americano para criar o fundo. Tu escolheria um paraíso fiscal. Poderia deixar o dinheiro no Brasil, porque no Brasil é uma zona completa. Mas não, eles resolveram botar o dinheiro lá. Né? Exatamente porque o mercado de capitais nos Estados Unidos é extremamente sério, que as maiores empresas do mundo são financiadas nesse mercado de capitais. A Google, a Facebook. Né? Por exemplo, se você assistir uma rede social que conta a história do Facebook, o fundo que botou dinheiro no Facebook lá no início era um fundo de private equity.
Tá? Às vezes eles chamam de venture capital, né, que é um pouquinho antes do private, assim, né? É um fundo que está quando a ideia ainda é embrionária. Mas quando já tem um negócio rodando, é um fundo de private equity. Foi esse o. Então, o fundo existe, o dinheiro foi para o fundo, o dinheiro do fundo só pode ir para gasto do filme. Os primeiros 120 milhões que entrarem das bilheterias do filme serão para pagar os investidores, que receberão lucro a partir daí, proporcional às suas cotas. Tá? Parece que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro e as outras pessoas da família só têm direito a uso de imagem a partir do momento que o filme der lucro. Enquanto ele não tiver lucro, todo o dinheiro vai para pagar os financiadores. Essa foi a estrutura financeira montada. Uma estrutura financeira transparente e um financiamento, tá? Que volta para as mãos dos investidores. Então, esses 60 milhões que foi dado por Porcaro não foi dado para ele botar no bolso e fazer o que quer. Foi depositado num fundo para gastar no filme. Toda a receita do fundo é do fundo, o filme é propriedade do fundo e os lucros do filme serão para os cotistas do fundo. É só isso que a gente tem. Nós não estamos falando de dinheiro que foi dado. Tá? Foi dinheiro que foi financiado. Claro, o cara assumiu o risco, mas o projeto é pancada. Tá? Nós temos. E por que tão caro? A maior. Outra mentira, porque eles fazem algumas comparações. Comparam, por exemplo, com filmes que ganharam o Oscar, tipo Conclave, que é ruim, inclusive, essa passagem. Tá? Mas vale a pegada, porque o Conclave, assim como o Dark Horse, não deve ter nenhum grande efeito especial, nada, né? Dark Horse tem Jim Caviezel como representando Bolsonaro, o maior ator conservador do planeta. Quanto custa o cachê dele, eu não faço a mínima ideia. Tá? Mas eu tenho certeza que é na casa dos milhões de reais. Tá? Existe o vilão lá, porque a história do Adélio Bispo, pelo que eu entendi, é uma espécie de teoria da conspiração lá, né? Uma na versão do Bolsonaro, né? Do que deve ter acontecido para que Adélio Bispo tivesse com a faca na mão para poder dar facada no Bolsonaro. Obviamente, essa teoria do lobo solitário só acredita qualquer imbecil, né? Isso não é verdade. Ah, mas a PF diz que é o lobo solitário. Tá bom, deixa assim. Tá? Vamos deixar assim. E esse núcleo dos vilões, o vilão principal é o Wesley Morales. Talvez tu não conheça pelo nome, mas certamente tu já viu. Se tu viu o Ozark, ele era o filho do traficante lá. Ele era vilão no Ozark. Uma série de sucesso estrondoso. O cara fez Missão Impossível 1, Missão Impossível 2. É um cara conhecidíssimo no Hollywood. Então nós temos aqui o Jim Caviezel, que é um ator de primeira linha. Nós temos Esai Morales, certo? E nós temos a Lynn Collins, que fez X-Men, por exemplo. Tá? Aqui também representa ali, parece uma... Conheço ainda a história, mas parece que ela representa uma parte dessa teoria da conspiração, alguma coisa de fora, mas tu tem um elenco estrelado que justificaria um filme custar 20 milhões de dólares. Caríssimo para os brasileiros, caríssimo, mas não tão caro, 25 milhões de dólares, mas não tão caro para os padrões de Hollywood. É um filme de comédia de baixo orçamento nos Estados Unidos. Qualquer coisa custa 15 dólares. Tá? O diretor é americano, o roteirista, nesse caso foi o Mário Frias, né? Então foi um roteiro produzido por ele, mas o diretor de fotografia é um cara que inclusive já concorreu ao Oscar. Então nós estamos falando de um elenco estrelado. Tá? Então nós estamos falando de coisas diferentes. Estamos falando de um filme que foi feito para rodar no mundo inteiro, o ator que sozinho leva pessoas às salas de cinema. Tenho certeza que não vai ser o meia dúzia de brasileiros que assistiram o filme do Lula que vai assistir, vai ser o filme brasileiro mais assistido este ano. Não sei se não vai ultrapassar a quantidade de pessoas que assistiram Tropa de Elite 1. Vai ser muita gente. Até a esquerda vai assistir o filme, tá? Para saber como é que ia ter um presidente honesto, deve ser. Para que eles são fã do Lula. Então, nós estamos falando de um filme que foi feito para ter um filme mundial. Por isso que ele é rodado em inglês.
Você não gosta aí, tô até curioso para saber quem é que vai dublar a voz de Bolsonaro. Mas tem um monte de imitador aí que pode dublar a voz dele, né? Conheço uns bem bons aí. É isso. Então, é um grande filme, foi financiado, é um financiamento, vai voltar o dinheiro e todo o recurso que o Vorcaro colocou vai voltar para o bolso dele. Não é que nem o dinheiro pago lá para a mulher do Moraes, que foi para ela e nunca mais vai voltar. Não é o dinheiro que o Vorcaro deu, por exemplo, o Guido Mantega conseguiu uma reunião com o Lula, que era R$1 milhão por mês, que foi para o bolso do Mantega e nunca mais vai voltar. Estou falando de coisas diferentes. Todos os reais gastos ou financiados por Vorcaro no filme vão voltar para o Daniel Vorcaro ou para a massa lá falida que está liquidando o Banco Master. Ou seja, se o filme faturar mais de 120 milhões de reais, o prejuízo é zero. Então, qual é que é a nossa questão moral aqui? Nós devíamos ter um outro financiador e não o cara que conduziu o maior escândalo de maior fraude financeira da história do Brasil. Esse é o pecado. E nós estamos constrangidos, sim, porque diferente dos petistas, que não tem nenhum problema de falar, esquecer que o Lula teve envolvido no mensalão, teve envolvido no petrolão, teve envolvido no roubo dos aposentados, né? E eles continuam tendo a cara de pau de apontar o dedo para nós, temos o constrangimento, tá? Mas a gente tem que explicar, tem que combater, sob pena de que a esquerda avance, tá? E nós nos sintamos culpados por algo que até agora não tem crime nenhum. E moralmente tem problemas. No campo criminal, nenhum problema. Está tudo absolutamente certo. Ok? E essa é a grande verdade. Ah, mas professor, mas tudo para fazer um filminho. É verdade. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem Olavo de Carvalho? Eu sou um discípulo de Olavo de Carvalho. E Olavo de Carvalho sempre falou que a guerra é cultural. Se você quiser vencer a guerra política, você tem que vencer a guerra cultural, que a cultura vem antes. E a cultura é um campo que a esquerda ocupou desde sempre. Domina a cultura como nunca. Eles fizeram o filme Marighella, pintando esse terrorista vagabundo como um herói. Isto é dominar a cultura. Né? A Marielle Franco, ela é heroína de quem? De ninguém. A esquerda fez ela virar uma heroína brasileira. É este campo que nós temos que dominar. Nós temos que criar os nossos heróis. Viram um espelho aos nossos, certo? E para isso tu tem que ir para a guerra cultural. Qual é que é a narrativa criada por Bolsonaro? Um cara que teve um governo ruim, um cara que foi genocida. Essa é a visão. Tá? Tentou dar um golpe. O filme é para destruir esta narrativa da esquerda. Para que as pessoas do mundo inteiro saibam que em 2018, o jeito sozinho, R$2 milhões, sentado na garagem da casa dele, com um celular, comendo pão com leite condensado, destruiu, não é destruiu, mas venceu o sistema. Não conseguiu destruir o sistema destruiu ele. Ou pelo menos pensa que destruiu. Porque ele ainda está aí com voto e fazendo né, tendo força para eleger presidente. Então, essa é a verdade, essa é a importância de Dark Horse. Né? E enquanto nós discutimos se Vorcaro e o Flávio era corrupto ou não, e outra coisa, para ser corrupto, tu tem que entregar alguma coisa. Tu tem que ter poder. Tem que estar em posição de entregar. Até agora, o Flávio Bolsonaro ele é um mero senador de oposição, sem acesso ao governo, sem como gerar influência em favor de quem financiou ele. Ah, mas se ele virasse presidente, ele poderia? Sim. Tá? Sim. Mas não existe sim na política. Ou tem ou não tem. E ele, nesse momento, né, não está em posição de poder entregar ou troca de dinheiro algum tipo de favorecimento ao Daniel Vorcaro. Que foi conselheiro do Vorcaro. No dia 4 de dezembro de 2024, Lula teve 4 reuniões com Vorcaro. A primeira reunião foi em 4 de dezembro de 2023. Um ano depois, exatamente, eu acho que foi para comemorar um ano da primeira reunião,
Lula teve a 4ª reunião com Daniel Vorcaro, 4 de dezembro de 2024. Portanto, ali, pelo jeito, Daniel Vorcaro não era bandido. Porque se ele foi recebido pelo presidente no Planalto, ele não era bandido. E o dinheiro e o financiamento do Dark Horse foi conseguido em 2024. Ok? Então, só para a gente deixar equilibrado aqui, que quando se pediu dinheiro em 2024, ninguém sabia, né, a extensão da picaretagem de Daniel Vorcaro, certo? Mas no dia 4 de dezembro de 2024, Lula recebeu Daniel Vorcaro na 4ª reunião. Estava na reunião Galípolo, estava Rui Costa, estava o Guido Mantega, que levou, conseguiu a agenda, estavam outros ministros do governo do presidente Lula, e o Lula aconselhou Vorcaro a não vender o Master ao BTG. Tu vê que Lula é um troço horroroso, porque ele não quis vender o Correio, os Correios estão destruídos, acabados. Né? O Lula conseguiu a proeza de deixar a Petrobras a empresa mais endividada do planeta. Claro que tu conseguir ser a empresa mais endividada do mundo é uma coisa inacreditável. O Lula conseguiu. E ele conseguiu a proeza de dizer pro cara não vender o Master pro BTG e o Master quebrar 8 meses depois, 10 meses depois. Por quê? Porque o Lula odiava o Daniel Dantas, que é o dono do BTG, e que ofereceu, vocês sabem quanto? R$1 pelo Banco Master. Para comprar o Banco Master. Então, o Lula, conselheiro do Vorcaro, enquanto nós estávamos discutindo se Flávio Bolsonaro, né, tinha se corrompido ou não, e discutindo esse assunto do filme do Bolsonaro, que vocês já entenderam do que nós estamos falando, o Lula aconselhou o Vorcaro, descobrimos que o Lula tinha aconselhado o Vorcaro a não vender o Master ao BTG. Também, no mesmo dia da divulgação pelo Intercept, e a gente tem que saber que o Intercept é o mesmo site de notícias que destruiu a Lava Jato, o site de notícias utilizado pelo sistema para calar e acabar com a Lava Jato, para libertar Lula, para libertar os corruptos, o mesmo site que divulgou, no mesmo dia que esse site divulgou o áudio do Flávio Bolsonaro, a Polícia Federal trocou o delegado responsável pela investigação do escândalo do INSS, que estava pedindo indiciamento de Lulinha e, principalmente, segundo notícias que nós temos, já estava encaminhando um pedido de prisão do filho do presidente Lula. E ainda não se explicou por que cargas d'água ele recebeu R$300 mil de mensalinho do careca do INSS. Filho do presidente recebeu mensalinho. O dinheiro não voltou. Não é um financiador que emprestou dinheiro para o Lula para ele investir em alguma coisa que ele vai pagar de volta. Diferente, né, do que nós estamos falando no filme. Dark Horse é isso. Mas não é isso que aconteceu. E a Polícia Federal trocou o delegado. Principalmente parece que o delegado pode ser, inclusive, punido, né, por investigar o filho do corrupto mor dessa nação, Luiz Inácio Lula da Silva. Um dia depois, o Toffoli anulou todos os atos da Lava Jato contra um ex-gerente da Petrobras corrupto que roubou milhões de reais, né, e entendeu que houve atuação indevida entre Moro e procuradores no processo contra Eduardo Musa, um dos caras que participaram do assalto ao caixa da estatal brasileira. Aí, então, essas relações espúrias entre o juiz e o procurador não vale, tem que cancelar. As relações entre Alexandre de Moraes e a PGR, por exemplo, entre Gilmar Mendes e a PGR, eles foram sócios. Para vocês terem uma ideia, o Gilmar Mendes faz a gente trazer para as instâncias. Gilmar Mendes é o Moro, né? Então são juízes. O PGR aqui, que é o Gonê, é o Dallagnol, é o procurador. É a mesma coisa, só que num andar superior. Exatamente a mesma relação. Quando é com a STF, com o Gonê, tá tudo certo, tudo tranquilo. Quando é do Moro com os procuradores, casse-se tudo. Também foram pessoas, tanto Moro quanto Deltan Dallagnol, perseguidos pelo sistema porque ousaram colocar corruptos na cadeia. E é assim que o sistema funciona. O sistema quer que... Então, quando alguém é muito honesto, como era o caso de Bolsonaro, a gente precisa botar ele na cadeia de qualquer jeito. Porque um honesto aqui, no meio de tantos corruptos, certamente vai ter o voto do povo, por isso ele foi preso.
né? Agora a gente foi para Flávio precisa se explicar, ok? E nós vamos continuar atentos, nós não vamos passar pano para a corrupção. Não acontece, nunca faremos. Mas nós temos que separar o que é narrativa da esquerda, que é o que eles tentam usar de corrupção, e o que é verdade. Tá? Nós jamais podemos ficar atrás ou nos esconder por vergonha, combater a esquerda quando o campo é corrupção, porque nós não temos corruptos de estimação, nós não temos bandidos de estimação. O Flávio Bolsonaro tem que, mesmo não ter feito nada ilegal, está provado isso, tem moralmente a obrigação de devolver o dinheiro. Nós estamos do lado dele, vamos continuar do lado dele, mas a gente precisa deixar isso muito claro. E o Flávio sabe, não se preocupem, eu posso dizer aqui de antemão para vocês, o Flávio sabe que ele não tem o direito de errar, ele não tem o direito de deixar nenhuma dúvida sobre a idoneidade dele, porque ele é filho de Jair Messias Bolsonaro, o homem que está preso por uma minuta do golpe apócrifa. Um não crime. Um não golpe. É por isso que ele está preso. Nunca levaram um centavo. Então, Flávio Bolsonaro tem o dever moral de honrar o nome do pai dele. A gente confia que ele vai fazê-lo. Mas antes disso, a gente precisa combater as narrativas da esquerda. E é por isso que esse vídeo foi feito, para a gente combater as narrativas da esquerda e não deixar que eles cresçam para cima de nós, porque a verdade está com nós. É constrangedor ter que dar a explicação da relação do Flávio com o Bolsonaro, com o Porcaro. É, mas também é verdade. Nada é legal. Cada centavo que ele deu de financiamento para o Porcaro vai voltar para o povo brasileiro. O desafio Lula a devolver para o Brasil de petrolão, o desafio Lula a devolver para o Brasil de salão, eu desafio Lulinha e o Lula e o irmão do Lula a devolver para o Brasil 6 bilhões de reais roubados dos nossos aposentados. Vocês sabem o que vai acontecer, né? Então, não nos comparem. Nós não fazemos parte da mesma turma de vocês, bando de petista, amante de corrupto. Era isso.